Palavra Verdadeira 3. A paz do Senhor Jesus para todos. Nesse momento, gostaria de trazer mais um testemunho da Palavra do Senhor. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe os vídeos do canal Palavra Verdadeira. Ative aí o sininho também, tá bom? Para que sempre que houver um vídeo novo no canal, você seja notificado. Vamos lá? A Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, o seguinte: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ai, que palavra maravilhosa, queridos. Lança o teu pão sobre as águas. Sabe o que significa? Tem um rio passando, você joga o seu pão, isso no sentido figurado, você lança um pão nas águas do rio. O rio vai levar esse pão. Quando chegar muitos dias, você estiver na beira do rio, precisando de um alimento, sentindo uma necessidade, precisando de alguma coisa, de repente você vai levantar a sua vista e adivinha, lá vem o pão descendo, as águas trazendo aquele pão que você jogou e já nem lembrava mais. De repente ele vai passando ali e aí você vai pegar, se apropriar daquilo que você plantou um outro dia e então ele voltou para você. Isso significa que tudo aquilo que você fizer por alguém, toda ajuda, todo benefício que você fizer por alguém, isso algum dia vai voltar para você no momento certo. Ouça bem esse testemunho. Certa vez, o pastor Eudes ele estava com um trabalho numa cidade aqui da Bahia chamada Candeias. E uma certa vez ele estava lá realizando um trabalho nessa igreja em Candeias e nós marcamos de nos encontrarmos. E eu fui para me encontrar com ele em Candeias, fui para Salvador e lá em Salvador eu peguei um ônibus para Candeias. E quando eu estava dentro do ônibus, eu fui cedo, não comi nada pela manhã e eu fui com o dinheiro exato da passagem, somente de chegar lá em Candeias, porque na volta eu voltaria com o pastor Eudes e ele pagaria as despesas da volta. Então eu fui apenas com o dinheiro da ida e levei um dinheiro um pouco a mais, que era o dinheiro de fazer um lanche no caminho. Eu saí sem comer absolutamente nada pela manhã e cheguei em Salvador, depois peguei o ônibus em Salvador para ir para Candeias e eu sabia que no trajeto para Candeias, sempre o ônibus nas paradas subia alguém vendendo lanche. E eu estava esperando essa oportunidade de alguém subir e eu comprar um lanche. E eu só tinha mesmo o dinheiro certo. Depois que eu paguei a passagem do ônibus, eu tinha somente o dinheiro do lanche. Então, o que aconteceu é que eu estava ali sentado na cadeira do ônibus e de repente o ônibus parou ali numa parada para subir algumas pessoas, alguns passageiros. E naquele momento entrou um senhor no ônibus e ele pediu ajuda ali às pessoas que estavam no ônibus. Irmãos, quando eu olhei para aquele senhor, Deus, naquele momento, através do Espírito Santo, ele falou ao meu coração para eu ajudar aquele homem. E eu me compadeci muito dele, e quando ele se aproximou, todo o dinheiro que eu tinha de fazer o lanche, eu estava com muita fome, esperando que alguém entrasse no ônibus para eu comprar um lanche. Naquele momento, eu não hesitei. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e eu dei àquele senhor. E eu senti no meu coração uma felicidade muito grande, porque eu obedeci a palavra do Senhor, a palavra que Deus falou ao meu coração. Naquele momento eu lancei o meu pão sobre as águas. E então aquele senhor depois saiu e o ônibus seguiu viagem. E naquele momento eu estava com muita fome e eu reclinei ali na cadeira do ônibus e disse: olha, eu pensei comigo, eu vou tentar cochilar, porque se eu aqui cochilar um pouco, vou enganar a fome e quando eu acordar, eu já estou lá em Candeias. E assim eu fiz, eu reclinei ali minha cabeça na cadeira do ônibus e fiquei ali, fechei meus olhos e fiquei ali tentando cochilar um pouco e de repente, passado um pouco de tempo, o ônibus parou numa outra parada para subir outros passageiros. E de repente ali eu não abri meus olhos e de repente eu despertei com alguém batendo no meu ombro. E quando eu abri meu olho, era um irmão da Assembleia de Deus do Brasil, que estava ali vendendo algumas coisas, alguns lanches. E ele, naquele momento, ele chegou e disse assim: irmã Edileudo, irmão por aqui, fez aquela festa, aquela alegria ali e deu a paz do Senhor. Eu dei a paz do Senhor a ele também e foi aquela alegria. E ele foi até o fundo do ônibus vendendo seus lanches.
E eu aí fechei o meu olho e continuei ali de olhos fechados. Então, naquele momento, depois quando o irmão foi saindo, ele passou por mim e disse assim: irmão Edileudo. Aí eu disse: oi, meu irmão. Aí, vá com Deus. Aí ele também: Jesus te abençoe. Aí ele pegou, me entregou naquele momento um saco com lanche e disse assim: aqui para o irmão ir se distraindo na viagem. E aí foi e desceu do ônibus. Quando eu abri o saco que ele me deu, irmãos, era mais lanche do que o dinheiro que eu havia dado àquele senhor para ajudar. Então Deus é fiel. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eu obedeci à voz de Deus, eu obedeci à palavra do Senhor, eu ajudei alguém ali por uma ordem de Deus. E Deus, ele me devolveu aquele favor. Deus, ele fez com que eu ali também fosse ajudado também, porque a palavra de Deus, ela é fiel. E depois de alguns momentos, aquela ajuda que eu ofereci para alguém, o estender da mão para alguém, ali outra pessoa estendeu a mão para mim e me ajudou. Ou seja, nada daquilo que a gente faz para Deus é em vão, mas tudo tem a sua recompensa no momento certo, porque Deus é fiel. Então, ajude, coopere, contribua, abra sua mão para ajudar, abra sua mão para ajudar outras pessoas, seja sensível ao sofrimento dos outros, seja sensível, àquilo que os outros estão precisando, principalmente os domésticos da fé, para que assim também, no momento certo, aquilo tudo possa ser retribuído a você e possa retornar para você. Não que a gente faça alguma coisa interessado no retorno, nós devemos sempre fazer de forma espontânea e de coração, mas Deus, ele é fiel para retribuir na hora certa. Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer pela tua fidelidade e ao mesmo tempo, Senhor, quero também te pedir que o Senhor possa abençoar o coração da tua igreja, para que todos nós, Senhor, possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para estender a mão, para ajudar, para ser um suporte na vida daqueles que precisam, na vida dos necessitados, na vida, Senhor, daqueles que estão de fato necessitados de uma ajuda, necessitados, Senhor, precisando de alguma coisa, que nós possamos ser instrumentos, meu Deus, para alcançar a vida daqueles que necessitam de alguma coisa. Pai querido e eterno, eu te louvo e te agradeço por tudo e te peço uma bênção sobre todos esses, Pai, que têm acompanhado aqui o canal Palavra Verdadeira, que têm ouvido a tua palavra, que têm aqui participado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e alcançar o coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça aí de deixar o seu gostei, tá bom? Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém. Palavra Verdadeira 3.